Agora eu convido ao palco para apresentar a primeira edição da Coletânea da Democracia, o diretor executivo do Instituto Atuação, Pedro Veiga. Bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui, podendo lançar esse evento na sua primeira edição, lançar o projeto Cidade Modelo, que será melhor explicado pela próxima apresentação da Economist, e lançar a primeira edição da Coletânea da Democracia. O Instituto Atuação é uma organização de articulação e pesquisa democrática apartidária que trabalha e tem um foco, quer dizer, a nossa visão é transformar o Brasil numa democracia plena, segundo os critérios da Economist Intelligence Unit. Então, nós focamos em participação política, cultura política e transparência pública. Entendendo um pouco essa nossa visão, que é uma visão de longo prazo, naturalmente, o que a gente percebe é que, de fato, isso não é feito apenas por uma instituição, não é apenas um projeto, mas o trabalho de um movimento todo, um movimento de democracia, para isso efetivamente acontecer, e uma orientação de impacto estrutural. Então, nos debruçando um pouquinho mais sobre quem que é esse movimento aqui no Brasil, percebemos que existem inovações, existem cada vez mais organizações, cada vez mais interessantes, mas ainda não se tem o conceito de democracia muito claro. Então, quando a gente não tem esse conceito claro, corre-se um grave risco da democracia ser deturpada, como muitas vezes vem acontecendo aqui no Brasil, na América Latina e em outras partes do mundo. Então, idealizando um pouquinho isso, tivemos a ideia de fazer a primeira edição da Coletânea da Democracia. Então, a ideia era trazer obras internacionais de alto impacto que pudessem trazer desde o panorama da democracia, os alicerces da democracia, a experiências, inovações como o mecanismo da pesquisa deliberativa, experiências práticas de democracia em nível local e, por fim, toda a questão das revoluções não violentas. Então, isso é que foi o contexto da primeira edição da coletânea. Agora eu queria meter um pouquinho, rapidamente, bem rapidamente, nas obras especificamente. A primeira delas, em inglês, The Spirit of Democracy, aqui traduzida como Espírito da Democracia, é do professor de Stanford, Larry Diamond, que além de acadêmico de Stanford, é um grande influente na nossa área de democracia, foi o fundador e coeditor de uma das principais publicações internacionais da nossa área, que é o Journal of Democracy. Nessa obra, Espírito da Democracia, um resumo disso, ele traz o panorama dos avanços e retrocessos da democracia no último século, reforça a democracia como um valor efetivamente universal e traz suas estratégias de como promover e defender a democracia. É uma obra essencial para quem, como nós aqui do Atuação, acredita na democracia como o melhor regime para o desenvolvimento. A próxima obra é do professor Robert Putnam, que é de Harvard. Ele é considerado também um dos grandes influentes na área de ciência política, foi consultor dos últimos 3 presidentes dos Estados Unidos, e nessa obra, que é Bowling Alone, aqui traduzida como Jogando Boliche Sozinho, ele trata da questão do capital social de uma maneira muito clara e muito forte. O capital social, um resumo, é justamente as redes sociais e formas de relacionamento dentro de uma comunidade, suas regras de reciprocidade e confiança, né? Ele traz esse tema da democracia e do capital social como um alicerce, como uma base para o desenvolvimento econômico, político e social. É uma obra espetacular também. Agora aqui a gente tem uma alegria imensa de poder traduzir também a obra do professor Fishkin, que a gente tem a honra imensa de ouvir a sua palestra. Então, o professor Fishkin, como já foi comentado, é professor de Stanford, e nessa obra, que é maravilhosa, ele, assim, um resumo dela, que é When the People Speak, aqui traduzida como Quando o Povo Fala. Nessa obra, ele traz um resumo dos principais modelos de democracia, de uma maneira muito clara, e apresenta a sua inovação, que é justamente a pesquisa deliberativa, recheada de exemplos práticos e experiências mundo afora. É uma obra sensacional, e dentro dessa obra a gente já começa a fazer transição para as propostas práticas de democracia. É uma obra sensacional. Agora, indo bem para a parte prática mesmo, temos democracia em nível local, que é da International IDEA. International IDEA é uma organização intergovernamental sueca, que tem assento permanente na ONU
e representa as questões de democracia. Aqui a gente também tem a honra de contar com a presença de uma grande pesquisadora do International IDEA, vindo direto da Suécia, que é a Mélida Jimenez, para o nosso lançamento. Essa obra é um compilado de experiências e cases práticos de democracia em nível local, engajamento cívico, participação social. É uma obra efetivamente muito recomendada para quem quer pensar ações e políticas em nível local. Quer dizer, absolutamente prática e direta, muito inspiradora também. E por fim, aqui também a gente teve a alegria de receber a Jamila Hakib, do Albert Einstein, que fez uma palestra espetacular para nós. A gente está lançando 2 obras em um único volume do Gene Sharp. Então, como já foi explicado, o Albert Einstein e o Gene Sharp inspiraram muitos movimentos e foram responsáveis por influenciar mais de 10 derrubadas de ditadura mundo afora. Essas obras também são muito interessantes. Essas 2 obras, elas trazem de maneira muito didática, com uma linguagem muito acessível, as revoluções não violentas e os mecanismos disso. Então, estratégias, táticas, mecanismos e como implementar a revolução não violenta efetivamente como uma forma alternativa ao uso da violência em casos de opressão, em casos de autoritarismo. Então, essas são um pouco as obras, eu resumi bem rapidamente aqui. De fato, a ideia era trazer esse panorama geral. A gente está lançando a coletânea por Lei Rouanet. Então, essa coletânea vai ser distribuída gratuitamente para as 2.000 pessoas mais influentes da nossa área no Brasil. A gente espera, todos aqui receberão a coletânea, e a gente espera muitos feedbacks e sugestões de vocês para as próximas edições das coletâneas, que pretende ser anual. Queria agradecer especialmente o Ministério da Cultura, que através da Lei Rouanet viabilizou esses 2 projetos, tanto o evento quanto a coletânea. Agradecer profundamente os esforços da Serzigraf, que é a gráfica que imprimiu essa coletânea e conseguiu, num prazo muito apertado, entregar nas nossas mãos em tempo hábil. Agradecer aos tradutores aqui presentes, os revisores dessas obras e toda a nossa equipe, que trabalhou de uma maneira espetacular para entregar esse sonho editorial dessa sua primeira edição com uma dedicação ímpar. E, por fim, o que a gente espera? A gente espera que essa coletânea, que traz esses conceitos, que traz essas ferramentas, que começa a trazer uma linguagem, possa chegar nas mãos certas. Para quê? Nas mãos certas, no movimento da democracia, isso comece a preparar, dar insumos para que o movimento esteja cada vez mais pronto para as transformações políticas que o Brasil precisa. Muito obrigado.